Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biomed. Pessoal, hoje nós faremos a resolução do exame de admissão dos CISA para o ano 2025, tá? Referente à versão A. Então, pessoal, sem muitas voltas, vamos ao que interessa, tá? A primeira questão diz o seguinte: quais características permitem diferenciar um vertebrado de um invertebrado? Meus caros, nós sabemos muito bem que uma das grandes diferenças entre um animal invertebrado e vertebrado é a presença da coluna vertebral, tá? Que, na verdade, essa coluna vertebral nós sabemos que tem a função de proteger a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Então, nós sabemos que os animais vertebrados vão apresentar esses discos, né? Essas vértebras, que são ossos, né? Com este tamanho, né? Semelhante a uns pequenos discos que estão dispostos sob forma de uma coluna e que a principal função é proteger, né, a coluna, a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Então, vamos ver qual dessas questões nos ajuda a compreender as diferenças entre animal vertebrado e invertebrado. A linha A diz o seguinte: invertebrados possuem esqueleto exclusivamente cartilaginoso. Meus caros, está errado isso, tá? Os animais invertebrados, eles não possuem um esqueleto cartilaginoso, tá? Vamos para a alternativa B. Então já dá para descartar. É absurda a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Vertebrados possuem nutrição heterotrófica, diferentemente dos invertebrados que possuem nutrição autotrófica e heterotrófica. Meus caros, isso é absurdo, tá? Existem animais vertebrados que não possuem nutrição autotrófica. Um exemplo bem claro, podemos pegar o caso de alguns nematelmites, tá? Caso de ascaras, por exemplo, ou que nós podemos chamar vulgarmente de lombriga. Esses animais não possuem nutrição autotrófica. Pelo contrário, estamos a falar de parasitas, endoparasitas, tá? Intestinais. Então, meus caros, é importante realçar, é possível observar que esta opção ela é absurda, tá? Está errada. Vamos para a alternativa C, que diz o seguinte: os invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, é estrutura presente nos vertebrados. Está claro, é perfeito. Conforme eu vos disse anteriormente, uma das grandes diferenças que nós vamos observar entre invertebrados e vertebrados é esta presença de vértebras, tá? É a presença da coluna vertebral. E se formos observar, meus caros, esta opção vai de acordo com a nossa resposta correta. Então, meus caros, para o exercício número 1, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Que fique bem claro, tá? Vamos para o exercício número 2. Para o exercício número 2, diz o seguinte: alguns insetos sugadores alimentam-se de seiva elaborada pelas plantas, introduzindo seu aparelho bucal nas nervuras das folhas para a obtenção dessas substâncias. O tecido vegetal que deve ser atingido pelo aparelho bucal desses insectos é... Meus caros, esse exercício é muito simples. Diz o seguinte, que os insetos, né, sugadores, para eles poderem se alimentar, eles, na verdade, vão sugar a seiva elaborada das plantas, está a perceber? E querem saber que, neste processo, o que será atingido entre o parênquima, colênquima, o floema, o xilema e o floema. Meus caros, é óbvio que a alternativa correta é a alternativa D. Quando este insecto ele vai sugar, né, vai sugar lá a seiva na planta, né, quando vai introduzir lá a sua probóscide, né, de modo que possa se alimentar, e vai atingindo a seiva elaborada, é óbvio que vai afetar o floema. É o floema que vai sendo atingido neste processo, porque nós sabemos que o floema consiste no transporte da seiva elaborada, enquanto que o xilema consiste no transporte da seiva bruta. Eu estou a falar de água e sais minerais, e no caso da própria seiva elaborada, estou a falar de carboidratos, como o caso da própria glicose, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta para o exercício número 2 seria a alternativa D, tá? Seria a alternativa D. O floema é que estaria envolvido neste processo, né? Neste processo referente a esta questão. Dando continuidade, vamos para o exercício número 3. Diz o seguinte: as vitaminas são classificadas em dois grandes grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. As primeiras são aquelas que se dissolvem em água, enquanto as lipossolúveis dissolvem-se em lípidos e outros solventes. Dentre as vitaminas hidrossolúveis, podemos citar, meus caríssimos, é óbvio que dentre as vitaminas hidrossolúveis que nós temos aqui, ou dentre as vitaminas que nós temos aqui, a vitamina hidrossolúvel
é a vitamina C, meus caríssimos, tá? É a vitamina C. É um bônus, tá? Porque a vitamina A, tanto como vitamina D e E, são vitaminas lipossolúveis, tá? Então, a alternativa correta para o exercício número 3 é a alternativa A, tá? Dando continuidade, indo para agora, especificamente para o exercício número 4, diz o seguinte, né? As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carências. Primeiro sintoma: córnea ressecada, raquitismo na infância. Terceiro, deficiência na coagulação sanguínea. Quarto, anemia perniciosa. Meus caros, dando continuidade, os sintomas carências enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das seguintes vitaminas. Ou seja, quer saber, olhando para as carências das vitaminas que foram acima, né, colocadas, estou a falar da córnea ressecada, raquitismo na infância, estou a falar da deficiência de coagulação sanguínea, estou a falar de anemia perniciosa. Quer saber qual é a sequência correta das vitaminas que estão relacionadas com essas deficiências que acabei de citar anteriormente. Então, meus caros, nós sabemos que a deficiência da vitamina A ela causa córnea ressecada. Isso é óbvio, tá? O raquitismo é causado pela deficiência da vitamina D, tá? O raquitismo é causado pela deficiência da vitamina D. Temos caso da deficiência na coagulação sanguínea. Pessoal, a vitamina que é responsável, ou cuja sua carência causa a coagulação, a deficiência na coagulação do sangue, é a vitamina K, tá? E a vitamina que está relacionada com a anemia perniciosa seria a vitamina B12. Sendo assim, meus caros, a minha resposta correta é a alternativa C, tá? A alternativa C seria a minha alternativa correta, onde vem A, D, K, I, B12. Então, para o exercício número 4, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Avançando no exercício número 5, diz o seguinte: a ingestão de frutas cítricas, estão a falar dos citrinos nesse caso, como laranja, limão, ajuda na prevenção de problemas de saúde causados pela deficiência de vitaminas C e conhecida como, quer saber, que qual é a doença que é causada pela deficiência da vitamina C? Meus caros, é óbvio, das opções que nós temos, raquitismo, temos caso de beriberi, temos caso de anemia, escorbuto. É óbvio que a doença causada pela deficiência da vitamina C é o escorbuto, tá? Sendo assim, a opção correta para o exercício número 5 seria a opção D, tá? Escorbuto é que é causada pela deficiência da vitamina C, tá? Dando continuidade para o exercício número 6, quer saber o seguinte: todos os vírus são constituídos por, das afirmações que nós temos aqui, qual representa a constituição dos vírus? A, ADN e proteína. B, aminoácidos e água. C, ácidos nucleicos e proteínas. D, ADN e ARN. Meus caros, os vírus eles são constituídos por ADN ou ARN. Nós temos vírus de ADN ou podemos ter vírus de ARN, e não ADN e ARN. E claramente que na sua composição também havemos de ter algumas proteínas, meus caros. Sendo assim, pessoal, a resposta correta seria a resposta, ou é a resposta, é a alternativa C, tá? Que são os ácidos nucleicos e as proteínas, pessoal. Esses sim é que vão fazer parte da constituição dos vírus, tá? Onde esses ácidos nucleicos pode ser ADN ou pode ser ARN, e não ADN e ARN, tá? Essa alternativa correta seria a alternativa C, ácidos nucleicos e proteínas, tá? Dando continuidade indo para o exercício número 6, bem rapidinho, aliás, número 7, desculpa, bem rapidinho, vamos ler. Os vírus são minúsculos piratas, é um termo que eles estão a usar, né, só para enfatizar. Os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, só passando para outra página, né, para a página número 2. Logo em seguida, são desencadeantes
dos invasores, transmitindo-se às outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se nome de viroses, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe e etc. E esta afirmação foi tirada do livro Pirata das Células, tá? O que vem entre parênteses. Meus caros, eles aqui estão a trazer um pequeno historial sobre o comportamento relacionado, o comportamento dos vírus, tá? Que agem como pequenas piradas, uma vez que vão usando lá as células hospedeiras, inclusive até os seus nutrientes, estou a falar das células hospedeiras, para que possam realizar o seu metabolismo, porque os vírus não possuem um metabolismo próprio, tá? Então eles estão a enfatizar aqui em pequenas palavras, né? Ok, vamos tentar entender. De acordo com esse texto, é correto afirmar, de acordo com o texto que indiquei anteriormente, é correto afirmar. Vamos para as alternativas. A. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células causando virose. Meus caros, os vírus não têm metabolismo próprio. Eu já falei até anteriormente, os vírus não possuem o metabolismo próprio, tá? Os vírus utilizam o ADN da célula hospedeira para produzir outros vírus. Meus caros, isso é absurdo, tá? Não está correto. C. Diz o seguinte, os vírus não têm metabolismo... Opa, bingo! Tal como dizia anteriormente, os vírus não possuem metabolismo próprio. Eles dependem da célula hospedeira para que possam ter metabolismo. Dá para entender, meus caros? Então, para este exercício, está mais do que claro, está mais do que comprovado que a alternativa correta é a alternativa C. Tá, meus caros? Vamos lá avançar, vamos para o exercício número 8. Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais. Ou seja, queremos a alternativa que indica as doenças apenas causadas pelos vírus. Vamos, temos a primeira. Herpes, é causada assim pelos vírus. Temos o caso de condiloma, é óbvio, condiloma é causada pelos vírus. Tem o caso de hepatite, obviamente, tá? E também temos casos das mononucleoses. É óbvio que são doenças causadas por vírus, tá? Ok. Mas vamos observar as outras alternativas, né? Caso também haja duas alternativas corretas, né? O que é pouco provável. Mas vamos avançar. B diz o seguinte: AIDS, dengue, malária, gripe. Meus caros, malária não é uma doença causada por vírus, mas sim é causada por um protozoário, tá? Nesse caso especificamente estamos a falar do gênero Plasmódio, tá? Que pertence lá ao reino protista, tá? Vamos para B. Febre amarela, dengue, AIDS e botulismo. Opa, botulismo não é causada por vírus, meus caros, tá? Não é causada por vírus, tá? Que fique bem claro. D. Temos caso da catapora, temos caso da rubeola, temos caso da cachumba e tétano. Meus caros, tétano também não é causado por vírus, tá? É uma doença causada por bactérias, tá? Que fique bem claro. Então, a alternativa correta para exercício número 8 é a alternativa A. Está mais do que claro, tá? Muito fácil, simples e superficial. Vamos dando continuidade, vamos para o exercício número 9. Diz o seguinte: com relação ao modo de transmissão de algumas doenças, correlaciona a coluna A às colunas abaixo, né? Temos a primeira coluna, cuja primeira doença é sarampo, a segunda é a polio, estou a falar do caso da poliomielite, tenho a terceira que é a raiva e a quarta que é a febre amarela, tá? E do outro lado tenho aqui as formas de transmissão, né? Ou modo de transmissão. Estou a falar do caso da picada, de insecto, temos mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado, temos caso de contato direto pelo ar com pessoas doentes, né, ou pessoas contaminadas, contaminação por via digestiva. Ok, meus caros, isto aqui é muito fácil de entender. Eles querem que nós correlacionemos, façamos uma correlação entre a primeira coluna e a segunda coluna. Muito simples. Vamos fazer. Vamos olhar para o primeiro modo de transmissão. Picada de inseto. Qual seria, né, a doença que é causada por picada de inseto, né? É óbvio que é a febre amarela. A febre amarela, ela é causada por picada de insetos, tá? Estão a perceber? Ok? Depois, a segunda forma de transmissão. Mordedura, lambedura ou arranhadura por um animal infectado. Meus caros, é óbvio que é raiva, né? Nós sabemos bem que somos mordidos por um cão, por exemplo, contendo esses vírus, né? Por sua vez, você pode pode contrair essa doença, tá? Então, ficamos com a terceira doença. Então, temos já 4, 3, essa é a sequência que estamos a seguir, tá? Depois vamos olhar para outro modo de transmissão. Contato direto
pelo ar com pessoas doentes. Meus caros, é óbvio que é sarampo. Sarampo, né, é uma doença, né, de transmissão direta, ou seja, eu entro em contato com um indivíduo contaminado por sarampo, provavelmente eu posso vir a contrair esta doença, tá? E depois temos, obviamente, a última opção que sobrou, que é, estamos a falar da polio, né? Que é uma doença, né, de contaminação por via digestiva e que afeta bastante crianças, tá? Estão a perceber? E é um problema sério de saúde pública, tá? Aqui em Moçambique. É um grande problema mesmo de saúde pública aqui em Moçambique. Então a opção correta seria a opção B, né? Seria a sequência correta, né? Estamos a falar de 4, 3, 1 e 2, né? Nomeadamente, estou a falar da febre amarela, estou a falar da raiva, estou a falar do sarampo e da polio, né? Nesse caso, a poliomielite, tá? Então, a opção correta para o exercício número 9 é opção, né? A opção correta para o exercício número 9 é a opção B, né? Já vou marcando aqui. A opção B seria a opção correta para o exercício número 9. Já marquei aqui. Ok. Dando continuidade, vamos para o exercício número 10. Diz o seguinte. Uma pessoa foi diagnosticada com uma virose. Logo, podemos concluir que ela apresenta uma doença causada por... Meus caros, olhando para as afirmações, nós temos aqui a primeira afirmação diz o seguinte: um organismo procarionte, um organismo eucarionte, outra diz um organismo unicelular, outra diz um organismo acelular. Eu já falei anteriormente, vírus são acelulares. O que significa isso? Não possuem célula. Daí que eu não posso concluir que seja procariote, nem eucariote e nem unicelular, porque nem tem célula, meus caros. É por isso que a alternativa correta, mais do que claro, meus caros, bingo, apenas um bônus, tá? Só para garantir a sua admissão este ano, é a alternativa D, tá? Então, a alternativa correta para o exercício número 10, né? É um super bônus, é um jackpot. Só espero que não seja um tchuna crédito, né? Mas é um jackpot, com certeza. Brincadeira, tá? Então, seria a alternativa D, tá? Dando continuidade, vamos para o exercício número 11. Exercício número 11. O que diz o exercício número 11, tá? Diz, o ser humano tem travado batalhas constantes contra os vírus. Obviamente, né? A mais recente é contra os vírus H1N1, que causa a gripe suína. A respeito dos vírus, assinala a alternativa correta. Queremos saber que sobre essas alternativas que temos aqui, qual é que correlaciona com os vírus, tá? Diz, são todos endoparasitas celulares. Opa, está mais do que claro. Está corretíssimo, meus caros. Os vírus são parasitas endocelares, ou seja, parasitam dentro das células, tá? E um detalhe interessante, são parasitas obrigatórios, tá? São parasitas intracelulares, tá? Obrigatórios, tá? Que fique bem claro isso, mais do que claro. Então, a alternativa correta, meus caros, é a alternativa A, tá? Mas pela força de hábito podemos ver as outras, tá? Vamos ver. B diz o seguinte: os antibióticos só são eficazes contra alguns. Os antibióticos não atuam sobre vírus, tá? Isso está errado, é totalmente absurdo, tá? Todos eles possuem ADN e o ARN como material genético. Não! Os vírus ou possuem ADN ou possuem ARN. Ou temos vírus de ADN ou de ARN. Já falei isso anteriormente. Atualmente existem vacinas contra todos os vírus. Não é verdade, tá? Há muitas vacinas que ainda não foram descobertas que têm ação sobre os vírus, tá? Então, ficou mais do que claro que a alternativa correta é a alternativa A, tá? É a alternativa A para o exercício número 11. É um jackpot, tá? Muito fácil, tá? Só para garantir a sua admissão. Vamos para o número 12. Então é o seguinte: que nome recebe o vaso sanguíneo que garante o transporte do sangue do coração para todas as partes do corpo? Meus caros, os vasos que levam o sangue do coração para várias partes do seu corpo nós chamamos de artérias, tá? Que fique mais do que claro, são as artérias que levam o sangue do teu coração para várias partes do corpo. Estou a falar nomeadamente da artéria pulmonar, né? Assim como também estou a falar da artéria aorta, estão a perceber, né? Estou a falar da artéria pulmonar, estou a falar da artéria aorta. Em que a artéria aorta ela vai levar o sangue do coração para os tecidos, enquanto que a artéria pulmonar leva do coração para os pulmões, tá? Que fique bem claro, são as artérias, tá? Bingo! Então, para este exercício,
a alternativa correta seria a alternativa A para o exercício número 12. Dando continuidade, vamos para o exercício número 13. Diz o seguinte: que estrutura garante o fluxo unidirecional do sangue nas veias? Meus caros, o que vai garantir que o sangue possa ter um fluxo unidirecional são as válvulas. E um detalhe, uma coisa muito importante que deve saber, tá? Só para acrescentar, é o seguinte: nós temos artérias e temos veias. Muita gente costuma dizer que as veias são aquelas que transportam sangue venoso e artérias sangue arterial. Meus caros, isso não está correto, tá? Isto limita, esse conceito é limitado, tá? Perceberam? Se nós formos observar as diferenças anatômicas, onde perceber que as artérias, elas se caracterizam por ter uma parede bem grossa, por causa da pressão que vão receber do sangue. Mas as veias, elas têm parede bem fina, só que em compensação disso, vão apresentar válvulas, tá? Repara, é como se fosse o seguinte, tá? Uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui um vaso, né? Tenho aqui um vaso, que seria a minha veia. Olha, para que o sangue possa ter uma única direção, vamos supor que o sangue tenha que ter esta direção. Então, aqui nós teremos as válvulas, que vão garantir que o sangue tenha apenas uma direção, seja unidirecional. Caso tente haver refluxo, para que possa evitar o refluxo, ou seja, o sangue retornar, ou à medida que o sangue tenta retornar, né? Ou seja, tenta ganhar esta direção, o que acontece é que as válvulas vão fechar. Então as válvulas são importantes, estão a garantir que o sangue tenha apenas uma direção, ou seja, unidirecional. São essas válvulas, porque se o sangue tentar voltar, o que nós chamamos de refluxo, o que vai acontecer com as válvulas? Elas vão bloquear. Então, meus caros, muito interessante isso, tá? Eu até fiquei um pouco empolgado, é muito interessante essa matéria. Então, opção correta para o exercício número 13 seria a alternativa D, tá? A alternativa D são as válvulas. Elas sim é que vão garantir com que o sangue tenha sentido unidirecional, tá? Está mais do que claro. Ok, dando continuidade. Vamos para o exercício número 14. Diz o seguinte: o processo respiratório é essencial para a absorção de energia química dos alimentos ingeridos, que será utilizada em diversas atividades metabólicas no sistema circulatório humano. A troca de gases, a troca gasosa relativa ao oxigênio ocorre. Marque a alternativa correta. Quer saber qual é a parte deste meu sistema cardiovascular em que terei este intercâmbio entre gases? Meus caros, é óbvio que são capilares. Capilares apresentam paredes bem finas e isso é muito importante, né? Estamos a falar de paredes mais finas até que próprias as veias. Estão a perceber? Então, esses capilares vão permitir o intercâmbio, né, entre o oxigênio, assim como o dióxido de carbono. Aqui não citaram o dióxido de carbono, eles apenas olharam para o oxigênio, mas mesmo o próprio dióxido de carbono. Exemplo, este processo pode ocorrer ao nível dos alvéolos, o que nós chamamos de hematose pulmonar. Por que razão o oxigênio consegue sair do alvéolo e entrar dentro da corrente sanguínea? Isso acontece porque tem lá capilares, estão a perceber? É através daqueles capilares que acontece esse processo, esse intercâmbio entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Nesse caso, o dióxido de carbono, ele sai, né, do alvéolo e ele sai da corrente sanguínea e entra no alvéolo de modo que possa ser eliminado durante esse processo. Então, é muito importante que entendam isso. É muito fácil e superficial. É um jackpot, tá? Então, a alternativa correta, né? A alternativa correta para o exercício número 14 é a alternativa C, tá? São os capilares que estão envolvidos neste processo, tá? São os capilares, então marcando aqui, é a alternativa C, seria a alternativa correta. Vamos para o exercício número 15. Para garantir o transporte eficiente de sangue sob alta pressão, as artérias contêm... Opa, eu já comentei sobre este exercício. Tem que possuir o quê? Paredes espessas. Já falei muito bem, tá? Deve possuir o quê? Paredes espessas. Isso está mais do que claro. Conforme eu disse anteriormente, é apenas um bônus, meus caros. É um jackpot, tá? Não é na crédito, não. É um jackpot. É muito fácil. Você não vai pagar por isso, tá? Pelo contrário, você vai admitir. Então, dando continuidade, vamos para o exercício número 16. E no exercício número 16, diz o seguinte: de acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como baleias, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos, meus caros,
está mais do que claro que esses animais que vão caracterizar-se por possuir este grau de parentesco é porque eles, na verdade, apresentaram o ancestral comum. Estão a perceber? Nesse caso, temos a própria baleia, né? E humanos, que são mamíferos, tá? E está mais do que claro que esses animais aqui possuem um ancestral comum. É claro que existem animais com ancestral comum que vão se divergindo, tá? Estão a perceber? Vão começar a ganhar várias estruturas distintas, tá? Que em algum momento até pode confundir, que não, pode até em algum momento parecer que não apresentam um ancestral comum. Existe sim uma evolução convergente, assim como divergente, tá? Isso acontece. Mas está mais do que claro que esses dois animais é porque eles apresentam o ancestral comum, tá? Então, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Muito fácil de perceber, tá? Indo para o exercício número 17, né? Considere as seguintes ocorrências nos seres vivos. Primeira ocorrência. Primeira ocorrência. Temos reprodução assexuada, autofecundação, predatismo, competição, mutação. São favoráveis para a ocorrência de evolução apenas. Meus caros, eles querem saber quais das características acima citadas são favoráveis para o processo de evolução. Por exemplo, a reprodução assexuada. Meus caros, a reprodução assexuada não garante nenhuma variabilidade genética e, consequentemente, isso não é favorável para a evolução, tá? Não é favorável, tá? Isso está mais do que claro. Então, a primeira afirmativa está errada. Autofecundação, né? Um organismo autofecundar-se. Isso não garante nenhuma variabilidade genética, tá? Não garante, né? Não garante nenhuma variabilidade genética. Sendo assim, está mais do que claro que esta também afirmação não consta, tá? Não consta nas minhas alternativas, tá? Estou a falar de 1 e 2, tá? Não consta nas minhas alternativas. Isso não está correto. Agora, vamos ver. No caso de predatismo, é óbvio que a predação vai permitir que a espécie possa se adaptar àquelas condições, tá? Isso é muito importante para o processo de evolução, tá? É favorável, é extremamente favorável. Temos a competição. Se nós tivermos animais a competirem por recursos, né? A competirem por propriedade, por alimento, esta competição também é uma forma de adaptação. E isso é muito importante porque vai garantir, né, a sobrevivência. O nosso amigo Charles Darwin já falou sobre isso, sobre a espécie que se adapta, estão a perceber? Que é aquela que sobrevive, tá? Vai ter a manutenção dessa espécie. Então, isso está mais do que claro. A mutação, meus caros, está mais do que claro que as mutações elas são extremamente importantes para o processo evolutivo, tá? Nós podemos ver muito bem, se formos observar toda a teoria de evolução, vamos perceber que as mutações têm um impacto muito importante, tá? Se formos observar o neodarwinismo, é extremamente relevante, né? Observar as mutações, o impacto que tem neste processo de evolução. Sendo assim, meus caros, a alternativa correta seria a alternativa D, tá? Então, vou falar de 3, 4 e 5. Então, a alternativa correta para o exercício número 17 seria a alternativa D. Indo agora para o exercício número 18, né? Diz o seguinte, a teoria de origem das espécies de Charles Darwin analisou, eu já comentava anteriormente, né? A seleção natural. Estão a perceber? É um bônus, tá? É bônus, tá? É só para garantir a sua admissão. É um bônus, tá? Mais do que claro, a teoria de Darwin é conhecida como teoria de seleção natural, tá? Muito fácil e superficial. Agora, indo para o exercício número 19, né, já na página seguinte, o que diz o exercício número 19? De uma maneira bem rápida. Ok. O exercício número 19 diz o seguinte: aproximadamente 10% do tecido nervoso são formados pelos neurônios, células especiais que possuem a capacidade de transmitir de forma rápida e eficiente sinais de estímulos recebidos de diversas partes do organismo. Essas sensações são transmitidas de um neurônio para outro através de um mecanismo chamado de sinapse. Óbvio, sinapse, tá? Sinapses são muito importantes
na transmissão deste impulso nervoso, tá? E é claro que esse impulso nervoso ele é saltatório, tá? Estão a perceber? É saltatório, tá? Existem vários tipos de sinapses, tá? Existem sinapses químicas, sinapses elétricas, químicas, são aquelas mediadas por neurotransmissores, como o caso da própria adrenalina. Então, está mais do que claro, é um exercício bem fácil, super superficial, né? E a alternativa correta é a alternativa D. Estamos a falar das sinapses, são as sinapses, tá? Ok, dando continuidade, indo agora para o exercício número 20, diz o seguinte, exercício número 20. O filtrado glomeral ou urina inicial é formado por água, ureia, sais, glicose, aminoácidos, entre outras substâncias. O filtrado glomeral é resultado do processo, quer saber, né? De que resulta o processo do filtrado glomerar. Nós sabemos que a primeira etapa da produção da urina é a própria filtração. E o que é filtrado nesta etapa, na verdade, é o plasma. O que seria o plasma? Estamos a falar de água no sangue. Estamos a falar de água no sangue, tá? Está mais do que claro isso. Este plasma é filtrado do glômero renal, também pode chamar de glômero de Malfig, e passa para a cápsula, né? A cápsula renal, que podemos chamar de cápsula de Bowman, tá? Eu até prefiro chamar de cápsula de Bowman, tá? Alguns chamam de cápsula renal, não tem nenhum problema. Então, é isto que acontece nessa primeira etapa de produção de urina. Então, vamos achar um exercício que fala sobre isso. Ok. De filtração, é óbvio. Primeira etapa é filtração, que haverá filtração desta água a partir do glômero, onde parte do plasma contido nos capilares do glômero sai para a cápsula renal. Ok, meus caros, essa opção está correta. Conforme eu disse anteriormente, plasma ele sai do glômero, é filtrado do glômero, né? Por isso que a etapa nós chamamos de filtração, e passa para a cápsula renal, ou pode chamar de cápsula de Bowman, tá? Então, esta é a alternativa correta, está mais do que claro. Mas vamos observar as outras alternativas. B, por exemplo, diz que a filtração, houve a etapa da filtração, de algumas substâncias são absorvidas no tubo renal. Isso aqui acontece na etapa da filtração e não na etapa de absorção, tá? E não é qualquer parte do tubo renal que vai passar por esse processo da própria filtração. Essa filtração envolve a cápsula de Bowman, tá? Porque ele, na verdade, o tubo renal, ele apresenta muitas zonas. Temos a cápsula de Bowman, temos o tubo, o contorno proximal, temos a asa de Elner, temos o contorno distal, temos o duto coletor. Então, numa zona específica que ocorre essa primeira etapa, na verdade, na cápsula, envolve a cápsula de Bowman, tá? Tá a perceber? Na filtração, o processo que ocorre no tubo renal não é qualquer parte, tá? Existe uma parte específica, estamos a falar da cápsula de Bowman, tá? Então, isso que fica bem claro. De reabsorção, meu Deus, isso não tem nenhuma relação com a etapa de reabsorção, é absurdo. Então, fica mais do que claro que a alternativa correta é a alternativa A para o exercício número 21. Agora, indo para o exercício número 22. Indo para o exercício número 21. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais deste local, de cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e mucos que querem saber qual é a função dos pelos e do muco que nós encontramos nas nossas fossas nasais, na nossa cavidade nasal. Meus caros, está mais do que claro que estes pelos que nós encontramos nas nossas fossas nasais ou na nossa cavidade nasal tem a função, né, de proteger, né, contra, por exemplo, agentes patogênicos, contra algumas bactérias, assim como reter, né, a poeira, tá? Reter a poeira de modo a proteger o nosso aparelho respiratório. Isto está mais do que claro. Por exemplo, se você for a pegar um guardanapo, por exemplo, você tentar limpar, né, a sua cavidade nasal lá e tal, você vai perceber lá que esse guardanapo estará totalmente sujo. Dá para ver até a camada de poeira, tá? Só pegar bem um guardanapo bem branco, lá bem limpinho, há de perceber que terá uma camada. Até você vai se perguntar como é que essa camada chegou aqui. Na verdade, essa camada ficou retida, né, à medida que você vai respirando, tá? Isso está mais do que claro. Então, a alternativa A diz: atuam retirando impurezas de ar, como poeira, agentes patogênicos. Isso está mais do que claro, né? Essa é a atividade que está associada a esses pelos, assim como o muco que nós vamos encontrar nessas zonas, tá? Que fique mais bem, que está mais do que claro. Esta é a nossa alternativa correta. Esta é a nossa alternativa
correta. Atua resfriando o ar, umedecendo o ar. Essa não é a atividade que está relacionada com esses espelhos. Não é a principal atividade, não é essa atividade que está relacionada com os espelhos. Atuam auxiliando no processo de hematose. A hematose não tem nenhuma relação com esses espelhos, tá? E com esse muco. Atua resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos. Não tem nenhuma relação com o resfriamento do ar. Então, a alternativa correta está mais do que claro que a alternativa A, para o exercício número 21, tá? Dando continuidade para o exercício número 22. O ar entra em nossas fossas nasais, onde é aquecido, umedecido e filtrado. Ele então segue em direção à faringe e posteriormente passa pelo... Olha, meus caros, eles querem saber qual é a sequência que este ar terá, ou quais são as partes, né, olhando para o aparelho respiratório, que este ar terá que passar, olhando para a sua trajetória, tá? Porque nós sabemos que passa das fossas nasais em direção à faringe e qual é o outro órgão? Nós sabemos que o aparelho respiratório, nós teremos nas fossas nasais, temos a faringe, que faz parte do aparelho digestivo, o aparelho respiratório. Em simultâneo, temos a laringe, estão a perceber? Temos a traqueia, temos brônquios, né? Temos a traqueia que vai se bifurcar numa zona que chamamos de carina, né? E depois temos os brônquios, temos lá os bronquíolos terminais e depois encontramos o alvéolo. Então, se nós formos observar nesta sequência, né, após a faringe, nós encontramos a laringe. Então, a opção correta para o exercício número 22 é a opção C, tá? Essa seria a alternativa correta. Dando continuidade, durante a respiração sistêmica, no homem, ocorre a eliminação, então, nós queremos saber qual seria a alternativa correta. A eliminação do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono nos tecidos. Meus caros, o oxigênio e o dióxido de carbono não são eliminados, né, nos tecidos. Que fique bem claro, essa atividade está errada. Estão a perceber? A eliminação do oxigênio, o oxigênio ele não é eliminado nos tecidos, tá? Só para destacar ainda mais o oxigênio, não é eliminado nos tecidos. Isto está errado, meus caros. Nós sabemos muito bem que se formos observar a grande circulação ou a circulação sistêmica, sabemos que a artéria aorta, ela traz consigo o sangue oxigenado, tá? Em que deixa este oxigênio nos tecidos e vai levando o dióxido de carbono. Em que esse oxigênio nos tecidos terá a função de garantir que ocorra o processo de respiração celular. Nós sabemos que para que possa ocorrer a respiração aeróbica depende do oxigênio, para que o ácido pirúvico não fique ali a dançar ou a brincar no citoplasma, para que possa entrar dentro de mitocôndrias e realizar esse processo. Então, é muito importante que vocês entendam que o oxigênio ele fica e não é eliminado, como eles falam, tá? Não é eliminado. Ele, pelo contrário, ele é necessário nos tecidos, estão a perceber? Para garantir a respiração aeróbica, tá? B. Absorção de dióxido de carbono e oxigênio nos tecidos. Meus caros, isso não está correto. Esse dióxido de carbono não é absorvido. Ele tem que ser eliminado, porque ele é tóxico, tá? É por isso que a veia cava está lá para levar esse dióxido de carbono dos tecidos, né? E permitir o seu transporte de modo a ser eliminado. Temos a alternativa C. Diz o seguinte: a eliminação de dióxido de carbono está correto, conforme eu disse anteriormente, e o oxigênio, a eliminação de dióxido de carbono e a absorção do oxigênio nos tecidos. É óbvio, conforme eu disse, a artéria aorta traz lá o oxigênio para que possa ficar nos tecidos e realizar a respiração aeróbica e, por sua vez, temos o dióxido de carbono que tem que ser eliminado. Vai ser levado lá pela veia cava, né, de modo a desembocar lá no aurículo átrio direito, né? Então, é assim como acontece. Então, a alternativa C está mais do que clara que é a nossa a alternativa C está mais do que clara que é a nossa alternativa correta. Opa, já fugindo aqui mais. Está mais do que claro que é a nossa alternativa correta para o exercício número 23, tá? Eliminação de dióxido de carbono e oxigênio nos tecidos. Não, eles dois não são eliminados nos tecidos. Um tem que ficar, outro tem que ir embora. Ok. Dando continuidade, indo agora para o exercício número 24, diz o seguinte: na respiração, a obstrução dos brônquios impede que o oxigênio atinja, meus caros. Isto está mais do que claro, eu falei anteriormente, tá? Se eu for obstruir, isso é como se estivesse da seguinte maneira: eu tenho aqui um bronquíolo e tenho aqui o meu alvéolo, tá?
o ar ele vem lá dos brônquios, né? Para que possa atingir o alvéolo, tem que passar aqui dos bronquíolos. Estão a perceber? Então, se você for obstruir aqui, o ar não vai chegar nesta zona, não vai chegar no alvéolo, tá? É o alvéolo que vai ser afetado pela obstrução do bronquíolo, tá? Então, isto fica mais do que claro que o exercício número 24, a alternativa correta é a alternativa D, tá? E a alternativa D são os alvéolos pulmonares que serão obstruídos. Dando continuidade, indo para o outro exercício, vamos para o exercício número 25. Diz o seguinte, o exercício número 25. É uma experiência, Francesco Red colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua cobertura por um pedaço de gaze, né, que é uma espécie de uma pequena rede, permite entrar de ar. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham, só para continuar aqui, não continham a gaze, né, não continha a gaze recobrindo a abertura do frasco, né. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio de, meus caros, a resposta com letra é biogênese. Nós sabemos que o Francisco Red, essas experiências permitiram ganhar força à biogênese, tá? Que fique mais do que claro, tá? É muito fácil, tá? E claro que depois houve várias disputas, estou a falar do caso do Nedans Palazar, mas que veio culminar, né, que acabou resolvendo esse problema é o Louis Pasteur, né, com a experiência do Pasteur. E esse processo de pasteurização até hoje, né, é muito importante se formos olhar, inclusive, para enlatados, como o caso de sardinha, o princípio de pasteurização. Então, é muito importante entender que ele estava lá a fortalecer a biogênese, tá? Então, a opção correta seria biogênese, tá? Biogênese seria a opção correta. Vamos para o exercício número 26, tá? Dando continuidade. O exercício número 26 diz o seguinte. Durante a evolução dos vertebrados, surgiram nos diferentes grupos aquisições que permitiram sua sobrevivência. Algumas dessas aquisições evolutivas são mandíbulas articuladas, ovo com casca, respiração pulmonar, presença de âmino. Os primeiros vertebrados que apresentaram esse conjunto de aquisições evolutivas pertencem ao grupo dos... Ok, meus caros, está mais do que claro. Estamos a falar aqui dos vertebrados que evoluíram, tiveram algumas aquisições. Estamos a falar aqui no caso de mandíbulas, né? Articuladas. Falamos também de pulmões, tá? É um aspecto muito importante. E também aqui também destacou-se o âmino, assim como o ovo com casca. Se formos observar, por exemplo, os peixes não possuem respiração pulmonar, né? Então já dá para descartar essa opção. Os anfíbios, que é a alternativa B, possuem respiração branquial, no estado larval, por causa dos girinos, né? Porque os anfíbios têm um estado na água, tem uma fase que passa na água, assim como na terra. Então, no estado larval, vão possuir a respiração branquial, também pode apresentar a respiração cutânea, né, que é aquela que ocorre ao nível da pele, e alguns possuem respiração pulmonar. Então, não dá para presumir que esta tenha sido a característica que lá se verificou, tá? Temos o caso dos répteis. Obviamente, os répteis, eles possuem sim mandíbulas articuladas, possuem sim ovo com casca, né, respiração pulmonar, está mais do que claro, assim como um âmino, tá? Que fique mais do que claro. Então, a opção correta seria a opção C, tá? Olha, não vamos descartar as aves. É óbvio que as aves também apresentam respiração pulmonar, tá? É claro que tem pulmões lá com sacos aéreos, mas vamos olhar em termos do primeiro animal a apresentar essas características, né? Nitidamente estamos a falar dos répteis. Então, que fique mais bem claro, a alternativa correta é a alternativa C. Dando continuidade para o exercício número 27, diz o seguinte: a água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir relacionadas é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Então, quero saber qual das características aqui citadas dão essa relevância à água para os sistemas biológicos. Primeiro, possuir baixo calor específico, pois a sua temperatura varia com muita facilidade. Meus caros, isso não está correto. A água, a sua temperatura, não varia com muita facilidade. Está errado, é absurdo. O seu ponto de ebulição é entre 0 a 100. Meus caros, o ponto de ebulição da água é de 100 graus centígrados, tá? Então, essa alternativa não está correta, né? C. É um solvente limitado, pois não é capaz de misturar
com muitas substâncias. Meus caros, a água é um solvente universal. Não é um solvente limitado, tá? É um bom solvente. É um incrível solvente, tá? Então, que fique bem claro isso. Não está correto. D. Possui alta capacidade térmica. É verdade, a água possui um alto calor específico, tá? Né? E é um solvente de muitas substâncias. É verdade. É solvente universal. Está mais do que claro. A água possui alta capacidade térmica, tem um alto calor específico, tá? É muito importante isso. E é um solvente universal. Então, que fique bem claro que a alternativa correta para o exercício número 27 é a alternativa D, tá? Vamos para o exercício número 28. Diz o seguinte: as proteínas são compostos. Ok, meus caros, eu sempre gosto de gritar isso, inclusive nos meus vídeos já podem ver o vídeo sobre síntese de proteínas em que eu falei sobre estas proteínas e a sua composição. Meus caros, as proteínas elas são constituídas por unidades monoméricas de aminoácidos que ligam entre si através de ligações peptídicas. Comentei isto, inclusive, no meu vídeo sobre síntese de proteínas. É só pensar comigo. É como se eu tivesse um colar de pérolas. Reparem meu colarzinho aqui de pérola, né? Que tem um colar aqui de pérola, né? Cada bolinha tenta representar uma pérola, né? Então, o que acontece? Dá para ver que estas pérolas, elas estão unidas, né? Está mais do que claro aqui na imagem, que essas pérolas estão unidas entre si. Existe uma conexão, hein? Estão a perceber? Então, é como se cada bolinha fosse um aminoácido. Estão a perceber? E o que liga esses aminoácidos para não se separar, chamamos de ligação peptídica. Que fique mais bem do que claro, não sofro com essa matéria. Sempre que for a pensar numa proteína, é só pensar em um colar de pérola em que cada bolinha que estiver lá naquele colar representa o aminoácido, tá? Estão a perceber? E o que liga é ligação peptídica. Então, se eu for a pegar uma proteína e quebrar as ligações peptídicas, é de ter aminoácidos. Então, isso é muito fácil, tá? Então, usando essa analogia, dá para perceber que a opção mais do que correta é a alternativa B. Meus caros, a alternativa B é a opção correta, que diz que formados por aminoácidos unidas por ligações peptídicas. Vamos lá ver as outras alternativas. Por exemplo, A, formado por carboidratos. Meu Deus, proteínas não são formadas por carboidratos, não são formadas por glícidos. Isso está errado. C, de tamanho muito pequeno. Estamos a falar de micromoléculas, em que ocorrem em baixa concentração dentro das células. Meu Deus, meus caros, isso não está certo, né? Os carboidratos são macromoléculas, as proteínas são macromoléculas, tá? Não são micromoléculas, não. São macromoléculas, tá? E nós encontramos muitas proteínas, inclusive dentro da própria célula. Tá a perceber? Que fique bem claro que está errado, é absurdo, meus caros. Não caiam nessa, né? D, que não fazem parte da constituição química dos cromossomas. Isso está errado. Nós podemos encontrar proteínas nos cromossomas, sim. Exemplo, as histonas. Nós encontramos as histonas nos cromossomas. Isso não está correto, meus caros. Não caiam nessa armadilha, tá? É uma armadilha. Não caiam, hein? Então, a opção correta é a opção B, tá? Referente ao exercício número 28. Vamos para o exercício número 27, bem rapidinho, para não já ganhar tempo. Ok. Sobre os ácidos nucleicos, assinale a alternativa incorreta. Queremos saber qual é a alternativa incorreta relativamente aos ácidos nucleicos. A. O ADN existe obrigatoriamente em todas as células. Está certo. Todas as células possuem ADN, tá? Nós queremos a errada. Estão a perceber? Nós queremos aqui a alternativa estranha, dessas quatro alternativas. Queremos aquela afirmativa que é esquisita. Então, prestem muita atenção com a incorreta. Então, esta alternativa está correta. Então, não é o estranho que estamos à procura. O ADN existe em quase todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus. É verdade. Existem vírus que não possuem ADN, que chamamos de vírus de ARN. Eu falei anteriormente, tá? Que os vírus podem ter ADN ou pode ter ARN, tá? Então, essa alternativa está incrível, tá? Nos procariotes, o ADN está espalhado no citoplasma. É verdade. O ADN nas células procarióticas encontra-se disperso pelo citoplasma. Não está contido dentro de estruturas membranosas, como o caso da própria estou a falar da própria carioteca. Não, essa alternativa está correta, tá? É incrível. Está muito certo. Não é o estranho que estamos à procura. D. Nos eucariotes, o ADN está limitado ao núcleo. Isso não é verdade. É o estranho, achamos o estranho. Meus caros, o ADN, ele não se limita apenas do ADN contido nos núcleos, ou no núcleo das células, porque existe o ADN mitocondrial, inclusive até o ADN dos cloroplastos.
Isso até que sustenta a teoria da endossimbiose. Que fique mais bem claro, né? Que essa alternativa é absurda. O ADN não é limitado apenas ao ADN que encontramos no núcleo, tá? O ADN nós podemos encontrar em mitocôndrias, o ADN mitocondrial, assim como nos cloroplastos. Então, a alternativa errada, o estranho que nós estávamos à procura, assim podemos dizer, né? O nosso intruso, seria a alternativa D. Dando continuidade. Número 30, exercício número 30. Diz o seguinte: o ADN e o ARN são constituídos de moléculas, unidades, os nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, claro, por uma pentose, estamos a falar do açúcar, e por uma base nitrogenada, as bases azotadas. As diferenças entre o ADN e ARN se estabelecem. Querem saber quais são as diferenças entre o ADN e o ARN, tá? Nas pentoses e nas bases nitrogenadas. Está correto, tá? A diferença entre ADN e o ARN está no tipo de açúcar. Uma das diferenças está no tipo de açúcar. Estamos a falar das pentoses. Quando falo das pentoses, estou a falar do tipo de açúcar. O ADN possui um açúcar do tipo desoxirribose, enquanto que o ARN possui um açúcar do tipo ribose. Se formos observar nas bases azotadas, o ADN possui guanina, citosina, adenina e timina. Timina é a base que nós não encontramos no ARN. A timina ela é substituída pela uracila. Se vamos observar, o ADN possui a timina, enquanto que o ARN tem a uracila. Então, essas sim são as diferenças, tá? Claro, existem outras diferenças, tá? Tá a perceber? Então, essa opção está mais do que correta, tá? Está mais do que correta, tá? Mas vamos ver as outras, tá? Força do hábito, tá? O grupo fosfato. Meu Deus, a diferença não está no grupo fosfato. Todos os ácidos nucleicos, estou a falar do ADN e ARN, apresentam grupo fosfato porque vão garantir lá a formação da ligação fosfodiéster, que garante a união entre os nucleotídeos. Isso que fique mais do que claro, tá? Então, está errado, não é diferença essa. Nas pentoses e no grupo e no fosfato. Fosfato não, grupo fosfato nem vale a pena tocar. Já vamos eliminando esse. Apenas nas bases nitrogenadas. Não. A diferença ela não se limita apenas nas bases nitrogenadas. Falei no caso das pentoses, assim como também na própria estrutura, né? O ADN é uma fita dupla, enquanto o ARN é uma fita simples. Então, não faz sentido, né? Então, é absurdo, né? Já descartamos essa, tá? Então, a opção correta seria A. Agora, avançando para o próximo exercício, né? Estamos a falar de 31, né? Próxima página. Diz o seguinte o exercício 31, né? Só aqui já vou lançando bem. Diz o seguinte o exercício 31. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle, coordenação motora e equilíbrio, controle da tiroide, controle do ritmo cardíaco e respiratório são exercidas respectivamente por... Então, vamos observando bem essa figura, espero que esteja bem nítida aí no vídeo. Vamos aqui tentar identificar os números. Temos caso aqui acredito que seja número 1, 2 está visível, né? 3 aqui não está bem visível, estou tentando escrever aqui o 3. Opa, né? Deixa eu só organizar um pouco aqui a imagem, né? Acabei escrevendo um 3 bem grandinho, né? Ok, só para organizar aqui a imagem, né? Só para organizar aqui, ok? Tentando enumerar para que possamos observar bem o exercício, tá? Para que possamos evitar nos equivocar. Então, tenho aqui, né? Número 1 está aqui, está mais do que claro, dá para ver, é nítido. Temos aqui o número 1, 2 está claro, este seria o meu número 3, o 4, né? Não está bem nítido, e este aqui é o número 5, tá? Então, aqui já coloquei os números, tá? Vamos tentar entender quais são os números que estão relacionados com a coordenação motora e o equilíbrio, o controle da tiroide, inclusive até o controle do ritmo cardíaco e respiratório. Meus caros, o processo de controle, o órgão que é responsável pelo controle do equilíbrio é o cerebelo, tá? Que é essa estrutura aqui, né? Aqui citada, que nós encontramos aqui, né, que está sendo apontada por número 5, tá? Chamamos de cerebelo e é responsável por coordenar o equilíbrio, tá? Já vai marcando aqui esses dois exercícios aqui, né? Que começam com 5. Estou a falar de A e D, então estão num bom caminho para que possamos encontrar a resposta correta, tá? E depois, de seguida, vamos falar sobre a estrutura que é responsável
pelo controle da tiroide. Meus caros, a estrutura que é responsável pelo controle da tiroide nós chamamos de hipófise. Existe uma glândula também conhecida como glândula mestra. Estamos falando da hipófise, tá? Claro que a hipófise apresenta suas divisões, a hipófise interior, a hipófise posterior, mas é importante que vocês entendam uma coisa muito interessante. A hipófise, ela tem a capacidade de controlar as outras glândulas, como o caso da própria tiroide. Existe uma hormona interessante, conhecida como TSH, chamada hormona estimuladora da tiroide. Tá a perceber? Esta hormona é produzida na hipófise, mas tem a capacidade de estimular a tiroide. Então, a hipófise tem um controle sim sobre a tiroide, tá? E a hipófise aqui está sendo apontada, pelo número 2, tá? A hipófise está sendo apontada pelo número 2 aqui. É que claro que dá para confundir aqui a hipófise com o mesencéfalo. Mesencéfalo, né, que faz parte do tronco encefálico, dá para ver aqui o número 1, tá? O mesencéfalo é o número 1, mas a hipófise, né, está sendo representada pelo número 2. Então, a sequência correta seria 5, 2. E claro que a coordenação, né, o controle do ritmo cardíaco, assim como o respiratório, é feito pelo bulbo, tá? Pelo bulbo raquitidiano, que está sendo representado aqui, tá? O bulbo raquitidiano faz parte do tronco encefálico, tá? Estão a perceber? Que fique bem claro, tá? É uma matéria muito interessante sobre anatomia e fisiologia humana. Então, sendo assim, tenho 5, que é o cerebelo que coordena o equilíbrio, tenho o caso da hipófise, que regula a tiroide, e tenho que está sendo representado pelo número 2, e tenho também o caso do meu bulbo raquitidiano, que tem aqui a função de coordenar ou de controle do ritmo cardíaco e ritmo respiratório. Então, a opção correta para esse exercício seria D, tá? Muito fácil, tá? É um bônus, tá? Dando continuidade, vamos para o exercício número 32. O que diz o exercício número 32? Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar todo vaso que sai do coração é artéria. Pessoal, isso está certo. Eu vos disse que os vasos que saem do coração ou que estão a tirar substâncias do coração chamamos de artéria, tá? Lembra que nós queremos o estranho, queremos o intruso, tá? A pergunta diz muito bem qual é a alternativa incorreta, ou seja, que estamos à procura do estranho, do intruso, tá? Aquele que não devia estar aqui, tá? Então, a alternativa A diz que todo vaso que sai do coração é artéria. Está correto, está mais do que claro. Vaso que sai do coração é artéria. B, todo vaso que chega ao coração é veia. Está mais do que claro, né? Estou a falar do caso da própria veia cava, estou a falar da veia pulmonar. Está correto, né? Eles chegam ao coração. C, todo sangue que chega ao coração é venoso. Não, não está correto. Nem todo sangue que chega ao coração é venoso. Porque nós temos o sangue arterial chegando também no coração. Por exemplo, se houver atividade feita pela veia pulmonar, que está a trazer lá dos pulmões o sangue oxigenado até o coração, desembocando lá no átrio ou na aurícula esquerda. Então, está mais do que claro que este aqui é o estranho, é o esquisito, não faz parte dessa time, tá? Então, essa é a alternativa errada. Então, é esta alternativa que nós temos que marcar. O sangue rico em oxigênio arterial está correto, tá? Então, para o exercício número 32, nós ficamos com a alternativa C, tá? Dando continuidade, vamos para o exercício número 33. Exercício número 33 diz o seguinte: a função das válvulas existentes nas veias é A, retardar o fluxo sanguíneo. Não está correto. B, impedir o refluxo do sangue. Está mais do que claro. Eu falei anteriormente que as válvulas têm esta função de impedir o refluxo do sangue, tá? Estão a perceber? Então, é muito importante. Desenhar até o esquema no exercício anterior, né? Num dos exercícios que eu resolvi anteriormente. Está mais do que claro que estas válvulas vão garantir o refluxo sanguíneo, tá? A opção correta para o exercício número 33 está mais do que claro que é a opção B, tá? Para o exercício número 33, que é evitar o refluxo, que esse sangue retorna, tá? Esta é a função das válvulas, que fique bem claro. Tá? Dando continuidade, vamos para o exercício número 34. Diz o seguinte, exercício número 34. Uma célula somática que tem 4 cromossomas, ao se dividir, apresenta metáfase. Queremos saber quais são as características que terá na metáfase. Temos a falar de 4 cromossomos. Como é que seria? 4 cromossomas distintos, cada um com um cromátide. Está errado, né? Não terá 4 cromossomas distintos, cada um com uma cromátide, tá? Dá para observar e é muito simples de entender. B, 4 cromossomas distintos, cada um com 2 cromátides, ou com 2 cromátides. Está mais do que claro. Olha, muita gente equivocou-se neste exercício.
está mais do que claro, tá? É muito fácil de entender. Mas, pela força de hábito, vamos continuar com os outros exercícios, tá? E depois vou repisar isto. C. Quatro cromossomas pareados 2 a 2, cada um com 2 cromátides. Meus caros, isso não está correto, tá? Esses cromossomas não podem estar pareados. Por quê? Se nós formos aparear, estamos a assumir que já estamos na meiose, tá? E o exercício já nos disse muito bem, células somáticas. Se fala de células somáticas, está a falar da mitose. Então, que fique bem claro. Olha, muita gente equivocou-se aqui. Aqui falam de 4 cromossomas distintos. Quando se fala de distintos, estão a falar de fato de estarem dispostos independentemente, tá? Independentes, tá? Estão a falar de separados. Então, se formos observar na metáfase da meiose, eu terei uma estrutura similar a esta que eu vou desenhar. Terei cromossomas formando uma placa equatorial ocupando a região central. E olha, esses cromossomas aqui, eles estão distintos, não estão pareados, né? Como dizem as outras alternativas. Ou seja, outras alternativas estão a dizer que os cromossomas ficam assim, em pares. Isto aqui acontece na meiose, tá? Os cromossomas, eles ficam distintos, tá? Assim, e não ficam pareados, tá? Muita gente equivocou-se com esse conceito distintos e pareados. E essa era a chave para resolver esse exercício, tá? Então, sendo assim, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Esta é a alternativa correta, tá? É a alternativa B. Os cromossomas, eles ficam distintos sim, não ficam em pares. Estes pares, né, que formam a placa equatorial na metáfase são verificados lá na meiose, tá? Estão a perceber? Verificamos na meiose e não na mitose, porque você já nos disse que estamos a falar de células somáticas. Estão a perceber? Que fique mais do que claro isso, tá? Então, a alternativa correta seria a alternativa B para o exercício número 34, tá? Eu terei cromossomas distintos e cada um com 2 cromátidos, né? Com 2 cromátidos, tá? Isso está mais do que claro, tá? Dando continuidade, só vou limpando aqui, só para deixar mais limpo, indo para o exercício número 35, a figura ao lado está, a figura ao lado está representada uma das fases da mitose, tá? A fase logo a seguir é, ok? Primeiro, para podermos resolver esse exercício, precisamos identificar esta fase que estamos a ver aqui, para que possamos conhecer qual é a fase a seguir. Esta fase em que os cromossomas, né, estão distintos, não estão pareados, dá para perceber que é a mitose. Aliás, a mitose é óbvio, inclusive estamos na fase da metáfase, porque os cromossomas estão dispostos na região central, no meio, formando a placa equatorial. Dá para observar que estamos na mitose. Então, qual seria a fase seguinte? A fase posterior à mitose é a metáfase é a anáfase, tá? Nós sabemos que as fases da mitose são prófase, temos a metáfase, anáfase e a telófase. Então, a fase posterior a esta, que é metáfase, é a anáfase. Então, para o exercício número 35, a opção correta é a opção D, tá? A opção D é a opção correta para o exercício número 35. Dando continuidade, vamos aqui para o exercício número 36. Diz o seguinte: os organismos protistas são unicelulares, sem núcleo, com ou sem fotossíntese. Meus caros, os protistas, eles são unicelulares, sim, mas não são procariotes. Se eles estão a dizer sem núcleo, é que estão a dizer que esse organismo é procariote, tá? E os protistas não são procariotes, tá? Os procariotes são os moneras, tá? Estamos a falar das bactérias. Então, essa alternativa está errada. Pluricelulares, né? Está errado. Os protistas são unicelulares, tá? C. Unicelulares com núcleo verdadeiro e sempre fazem fotossíntese. Meus caros, nem todos os protistas fazem fotossíntese. É óbvio que são unicelulares, concordo. Possuem núcleo, ou seja, são eucariotes. Está mais do que claro, né? Que tem um núcleo verdadeiro. São eucariotes. Mas sempre realizam fotossíntese. Não está correto. Temos exemplo dos protozoários, meus caros. Protozoários, temos exemplo, estou a falar do plasmódio, estou a falar do tripanossoma, que causa lá a doença do sono. Pessoal, esses não realizam fotossíntese, tá? Pelo contrário, estou a falar de alguns deles são parasitas. Então, não está correto, tá? Também é absurdo. D. Unicelulares, está claro. São eucariotes, sim, está claro. Ou seja, possuem um núcleo verdadeiro. E com a fotossíntese, está mais do que claro. Existem os que não realizam fotossíntese, estou a falar dos protozoários, e existem os que realizam fotossíntese, estou a falar das algas, estão a perceber? Exemplo, estou a falar das crisófitas, as euglenófitas, são as algas que nós vamos encontrar lá no reino protista, que não realizam
que realizam, aliás, a fotossíntese, tá? Está mais do que claro que as algas, né, elas realizam fotossíntese, aquelas estão lá no reino protista, e temos protozoários que não realizam fotossíntese. Daí que alguns organismos realizam e outros também, e outros não realizam, tá? Está mais do que claro, tá? Então, a opção correta para o nosso exercício número 36 é a linha D, tá? A linha D, vamos tirando aqui a imagem, a linha D, né, seria a opção correta, ou seria a linha correta para o exercício número 36. Vou marcando aqui a linha D, tá? Dando continuidade, vamos para o exercício número 37, tá? Diz o seguinte, não é função básica das proteínas. Qual das seguintes funções que foram colocadas não são das proteínas? Vamos ver primeiro. Atuar no sistema imunológico. As proteínas, elas atuam no sistema imunológico, tá? Catalisar reações químicas. Sim, as enzimas são proteínas, tá? E catalisam as reações químicas. Transportar energia através das células. Através da célula. Não. Pessoal, os carboidratos é que têm a principal relação com o transporte de energia, que tem essa função energética, e não as proteínas. As proteínas não têm esta função energética, tá? Sendo assim, ou de transportar energia. Sendo assim, a opção correta, né, seria a opção, ou seja, a opção que não refere-se, né, o intruso, como eu disse, que era um intruso, né, seria C, que fala sobre transportar o oxigênio, tá? Desculpa, que seria transportar a energia através das células, tá? Essa seria a opção incorreta, né? Seria o intruso, tá? Porque nós sabemos que as proteínas não têm nenhuma função de transporte de energia, não tem essa função energética, tá? Tá a perceber? Então, dando continuidade, vamos para o exercício número 36, diz o seguinte, exercício número 6. O ADN presente nas mitocôndrias tem composição e estrutura típicas desse tipo de ácido nucleico. Portanto, é formado por, primeira alternativa, uma cadeia de nucleótidos em que as bases nitrogenadas interagem formando ligações fosfodiéster. 2. Duas cadeias polinucleotídicas paralelas e complementares entre si por meio dos pareamentos de aminoácidos. Meu Deus, que absurdo. 3. Nucleótidos que são compostos por base nitrogenada, uma pentose e um radical fosfato. Está claro, meus caros, que o material genético, o ADN, né, ele é constituído, sim, por bases nitrogenadas, né, por uma pentose, que é o açúcar, nesse caso, né, que vai variando dependendo do ADN e do ARN, e por um radical fosfato que vai garantir a formação da ligação fosfodiéster. Tá mais do que claro que a alternativa correta é a alternativa B, tá? Está mais do que claro. Está mais do que claríssimo, né? Ok, meus caros, vamos para o exercício número 39, tá? De acordo com as informações abaixo, assinale a verdadeira. Ok, querem a opção, querem a alternativa verdadeira, tá? Vamos lá observar as alternativas. Diz o seguinte. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimos, desde os primórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontrava no interior do útero. Meus caros, os espermatozoides não são formados ainda um indivíduo dentro do útero. Isso é absurdo, né? Nós começamos com esse processo, vai dar start quando atinge a puberdade, né? Quando eu digo nós, porque eu sou homem, né? Quando atinge a puberdade, né? Estão a perceber? Então, isso que fique mais de claro. Esse processo, ele não é intrauterino, não, né? Estão a perceber, de produção dos espermatozoides. Isso está errado. É absurdo, tá? É absurdo. A próstata é um órgão muito importante durante o estado de excitação. É um órgão muito importante durante o estado de excitação. Envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, permitindo a ereção. Meus caros, a próstata não tem nenhuma relação com a ereção. O que, na verdade, vai ocupar lá os corpos esponjosos é o sangue. Não é a próstata, tá? Estão a perceber? A próstata vai fazer para a composição do líquido prostático. E não tem nada a ver. Isto é absurdo, tá? É completamente absurdo, tá? É interessante. Ok, não está correto, tá? Não está correto. C. Por estar conectadas diretamente com o pênis,
A bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor masculino. Meu Deus! Que é isso? Pois, a passagem da urina lubrifica a uretra, facilitando a passagem dos espermatozoides. Meus caros, nem vou comentar, nem vou te falar nada, né? Totalmente absurdo, não está correto, né? A bexiga não faz parte do aparelho reprodutor, tá? Masculino. Isso não está correto, é absurdo, tá? Os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal durante o período fetal, onde encontram uma temperatura mais amena, né, para a produção dos espermatozoides. Meus caros, isso está correto. Mais do que claro. Na verdade, os nossos testículos, nós sabemos que eles estavam lá na cavidade abdominal, tá? E por causa da temperatura, à medida que fomos desenvolvendo, né, à medida que desenvolve o organismo, essa temperatura, este testículo, eles vão até o saco escrotal, estão a perceber? De modo garante-se a sua manutenção. E isto, pessoal, é muito importante, tá? E acontece durante lá o período fetal. Então, esta opção está mais do que clara, tá? Está correta, tá? Incrivelmente correta, tá? Ok. Dando continuidade, vamos para o último exercício número 40, tá? O que diz o exercício número 40? A ilustração a seguir apresenta o sistema reprodutor feminino e as etapas iniciais da gestação. Está correto. É sim o aparelho reprodutor feminino. Vamos lá observar o que eles querem saber. Considera as afirmações representadas, assinala a alternativa correta. Queremos saber qual é a alternativa correta. Mas antes disso, vamos lá apreciar, né, a nossa imagem. Dá para observar aqui que já ocorreu o processo de ovulação, tá? Dá para observar aqui, já pela imagem, dá para ver que aqui já ocorreu o processo de ovulação. Inclusive, né, o meu ovócito secundário já esteve aqui na trompa. Inclusive, ocorreu a fecundação e iniciou esse processo de segmentação. Inclusive, é claro que a imagem não está lá bem nítida, né? Espero que apareça bem aí no vídeo. E depois desse ovócito, vê que inclusive foi implantado, né, no endométrio, na parede interna do útero, ou seja, ocorreu a anidação, tá? Então, para saber isso é muito fácil de entender. Nós sabemos que ocorre lá a ovulação e o meu ovócito secundário, ele é libertado, ou seja, o ovócito secundário, né, ele é libertado na trompa do falópio, né, nas mulheres, né, eu disse o meu ovócito, eu não tenho ovócito, estou falando das mulheres, né, é libertado nas trompas do falópio, pode chamar de tubo uterino, que é o local onde ocorre a fecundação, né, a fecundação ela ocorre, né, nas trompas do falópio, nas tubas uterinas, e depois, claro que terei lá vai iniciar-se o processo de segmentação e o meu blastocisto, né, que será implantado no endométrio, estou a falar da parede interna do útero, né, está a perceber, para as subsequentes etapas, tá? Então, se formos observar, de acordo com essa explicação que acabei de dar, qual seria a alternativa que nos permite resolver esse exercício? Não, a ovulação, está a perceber, na ovulação, né, o ovócito secundário rompe a parede do ovário, que ela não está um pouco cortado, a parede do ovário, e se fixa na parede da tuba uterina. Não é verdade, meus caros. Durante esse processo da ovulação, né, o ovócito, em nenhum momento, estou a falar do ovócito secundário, em nenhum momento ele é implantado na tuba uterina, meus caros. Na tuba uterina ocorre a fecundação, então essa opção está errada, tá a perceber? Então, B, a anidação é o nome dado ao processo de implantação do embrião, né, de implantação do embrião na parede do útero. Está correto, conforme eu disse anteriormente, que o embrião, né, estão a perceber? Que seria a espécie do meu blastocisto durante lá o processo da segmentação, né, vai ser implantado no endométrio, na parede interna do útero. E esse fenômeno chamamos de nidação, tá? Então, pessoal, está mais do que correto, tá? Está mais do que correto, tá? Mais do que correto. Para o exercício número 40, a alternativa correta é B, tá? C, diz a fecundação acontece no ovário. Ah, meu Deus! Eu paro por aqui, nem preciso comentar. A fecundação ocorre no ovário. Não, meus caros, é na trompa do falópio. Meus queridos, eu termino aqui com a resolução deste exame, tá? Muito simples, muito fácil. Espero que consigas admitir. Espero que essa resolução te ajude também a saber qual é a tua situação, tá? Fique atento no canal para mais vídeos, né? Mais resoluções, né, de exames de admissão. E estamos juntos e tchau!